Bom, vamos lá então. O que seria aí a parte de projetar, né, banco de dados? Antes de utilizarmos comandos SQL, vamos identificar a forma de planejar a criação de um banco. Esse planejamento é extremamente importante para a estabilidade do sistema como um todo. Estudos indicam que quanto maior o tempo despendido no projeto de banco de dados, menor será o tempo despendido de manutenção no modelo. Bom, toda essa parte então de levantamento dos dados é a parte essencial que é necessário para desenvolvimento de qualquer sistema. Após toda essa parte de levantamento e interpretação da documentação, é necessário fazer toda essa parte que a gente acabou de ver até o momento aí do semestre, que é o que? Identificação dos atributos, identificação das entidades, identificação dos relacionamentos, cardinalidade, chaves, enfim. Depois, transformar esse cara em modelo relacional. Depois do modelo relacional, aplicar a forma normal. Correto? E agora, beleza, dá pra gente pegar e começar o quê? A transformar isso daí em algo mais prático, que é a parte de tecnologia mesmo. Bom, Oliveira explica ainda que podemos comparar a criação de um sistema com a construção de um prédio. O projeto de banco de dados está para o sistema com a mesma forma que a estrutura do prédio está para o edifício. Se não for dada devida atenção ao desenho do banco, pode-se comprometer todo o desenvolvimento do sistema. Banco, se você errou, pessoal, a parte de baixo, onde estão os seus dados, provavelmente você vai ter que mexer em todas as camadas para cima do seu modelo. Tá? Do seu modelo, na verdade, de sistema, né? Então, se você tem lá a camada de acesso ao banco, certo? De tabela que era de uma forma e mudou, você vai ter que mudar esse cara aí também. Tá? É como construir um prédio utilizando uma base adequada, um dia o edifício cairá. De outra forma, quanto maior for o tempo dedicado ao estudo das necessidades e informações do sistema em desenvolvimento, maior será o tempo economizado para o desenvolvimento. O sistema terá melhor qualidade e será mais fácil no futuro implementar novas rotinas, procedimentos e agregar novas informações necessárias. Então, sempre pensando no que? Na parte de separação de assunto, na parte de modelagem, correto? O seu sistema se mantém o que? Bem estável, né? O processo de análise de dados pressupõe 3 fases distintas integradas, como apresenta a figura a seguir. Existe o modelo conceitual, existe o desenho e existe a criação. A criação do banco, obviamente, a gente não viu, correto? A gente está vendo, a gente vai começar a ver agora. Mas o modelo conceitual e o desenho é o que a gente acabou de fazer. O modelo conceitual é o nosso modelo entidade de relacionamento. Desenho do banco é o nosso MR, é o modelo relacional, ou as tabelas. Para agora a gente ir lá e botar o que? A mão na massa. Análise de modelagem utilizando o modelo entidade relacionamento e normalização dos dados. O desenho seria com definição na tabela de índices, visões e outros mais, né, etc. Até essa parte aqui, deixa eu ver se eu tenho um outro cara aqui para... Não vou ter. Mas até aqui, ó, até a parte do desenho do modelo do desenho do banco de dados, eu não necessito saber a tecnologia que eu vou utilizar. Independente se é Oracle, se é SQL Server ou se é MySQL. A partir do momento da criação do banco, eu preciso saber qual tecnologia vai ser utilizada para justamente escrever na linguagem da tecnologia. Tá? Segundo o autor Ricardo Rezende, especializada escritor da DevMedia, né? Sistemas de banco de dados devem garantir uma visão totalmente abstrata do banco de dados para o usuário. Para o banco de dados, pouco importa qual a unidade de armazenamento que está sendo utilizado os seus dados, contanto que os mesmos sejam disponíveis no momento necessário. Até agora, pessoal, a gente não preocupa-se nada, por exemplo, com a parte de armazenamento. Se o seu banco vai ser armazenado no disco C, no disco D, no disco F, na rede, na storage,
a gente está pouco se preocupando ainda. Após a gente começar realmente a escrever o código, isso vai ser importante. Saber. Tá? E é o que a gente mais vê de errado. Banco sendo criado no Drive C do Windows. Tá? Isso é terrível. Mas, enfim, a Microsoft deixa fazer isso. Bom, essa abstração se dá em 3 níveis. Nível de visão do usuário, nível conceitual e nível físico. Na visão do usuário, as partes do banco de dados que o usuário tem acesso de acordo com a necessidade individual de cada grupo ou grupos de usuários. Aqui, então, esse nível de usuário, pessoal, é uma partezinha só da base que a gente deixa o usuário interagir. Correto? No caso, vai ser já as tabelas já modeladas, e parte delas, e nem totalmente. A gente vai limitar, a gente tenta, na verdade, limitar o usuário ao máximo possível. Conceitual, define-se quais dados serão armazenados e qual relacionamento entre eles. Tá? Então, essa parte do nível conceitual é a parte onde a gente desenhou o nosso banco. A gente desenhou o quê? As tabelas, as relações, colocamos as cardinalidades. E o físico é o mais baixo nível de abstração, que define efetivamente de que maneira os dados estão sendo armazenados. Aqui no nível físico importa agora onde está sendo gravado as suas tabelas, onde está sendo gravado o seu banco. Dentro do seu banco existem as tabelas e como estão sendo armazenadas essas tabelas. Tá? Bom, aqui então, ó, é mais ou menos o nível aí do usuário, que é uma pequena visão. O nível conceitual, ele está entre o nível do usuário e o nível físico. E o nível físico é o armazenamento em si, a parte de disco. Todo bom sistema de banco deve apresentar um projeto que visa a organização das informações e a utilização de técnicas que o futuro sistema obtenha boa performance e facilmente e facilite infinitamente as manutenções que venham a ocorrer. Então, bom, deveria ser assim, né? Mas não é uma coisa às vezes tão fácil de se fazer. Quando o sistema é pequeno, pessoal, é muito fácil você fazer implementação, criar nova tabela, criar relacionamento. Vocês conseguem fazer N coisas lá. O problema é quando o sistema ele começa a crescer junto com a empresa. Cresceu junto com a empresa e ela começa a colocar mais dados, tá? Começa a ter mais regras, o seu banco de dados provavelmente vai precisar sofrer alteração também. Tá? Se a sua empresa, então, é vendida para uma multinacional, ou se a sua empresa é colocada na bolsa de valores, a complexidade é maior ainda. Tá? Por quê? Porque tem um monte de regra lá dentro que vai precisar ser respeitado. Correto? Bom, o projeto de banco de dados se dá em 2 fases, conceitual e o projeto lógico. Tá? Essas 2 etapas se referem a um sistema de banco de dados ainda não implementado, ou seja, ainda não existe um novo projeto. Para os casos que o banco já existe, né, mas é um sistema legado, por exemplo, um sistema muito antigo sem documentação, o processo de projeto de banco de dados se dará através de utilização de técnicas chamadas engenharia reversa, que será vista em outra oportunidade. Bom, existe em todo lugar, tá? Aonde existe o sistema e não existe a documentação. O que você tem que fazer? Interpretar aquele código e transformar em documentos. Isso é o que a gente chama de engenharia reversa. É legal fazer? Não. Você faz engenharia reversa no último caso. Enquanto você não precisa da manutenção, basicamente você não faz. A hora que você precisa alterar para ver o impacto do que você está fazendo a alteração, você vai precisar da engenharia reversa. Isso é um saco, ninguém gosta de fazer, mas é necessário. Você começa a ver as regras da empresa pelo código do seu programa, que é uma coisa horrível. Tá? Você vai começar a ver if lá dentro do seu código, você vai começar a achar quais são o quê? As regras da empresa. É terrível isso daí. Mas, enfim, existe muito. Modelagem conceitual, então, é o quê? A descrição do banco de dados de maneira independente do SGDB. Ou seja, define quais os dados que aparecerão na base de dados,
mas sem se importar com a implementação que se dará ao banco. Dessa forma, não há abstração em nível de SGDB. Então aqui, pessoal, é a parte do nível conceitual que a gente comentou, não é dependente ainda da tecnologia. Simplesmente é aquela parte de projeto que a gente fez. Uma das técnicas utilizadas entre os profissionais da área é a abordagem entidade-relacionamento, que a gente viu, onde o modelo é representado graficamente pelo diagrama de entidade-relacionamento, ou DER. Esse cara aqui, ó, lembrando, é o nosso modelo conceitual, que é o que a gente viu, correto? Esse cara aqui, modelo conceitual, que a gente viu, correto? Modelo lógico. Escreve o banco de dados no nível do SGDB. Quando a gente já fala em SGDB, pessoal, tem tecnologia já envolvida, tá? Ou o fabricante é Microsoft, ou o fabricante é a Oracle, ou o fabricante vai ser a Postgres, ou o fabricante vai ser, sei lá, tá? A IBM. Ou seja, depende do tipo particular do SGDB que será utilizado. Não podemos confundir o software que será utilizado. O tipo de SGDB que o modelo lógico trata é o mesmo que o modelo relacional orientado aos objetos ou o hierárquico. O que acontece? Aqui a gente só está utilizando o quê? O modelo relacional. Se eu tivesse um outro tipo de SGDB, modelo, por exemplo, orientado a objeto, a minha modelagem não seria essa que a gente acabou de estudar. Seria desenho do quê, pessoal? Seria desenho realmente de classe. Vocês não estão vendo engenharia de software isso? Sim? Não? Não. Engenharia de software vocês estão tendo? Em que parte de engenharia que vocês estão? 2. 2? 2 o ML, beleza. Vocês chegaram na parte de modelagem de classe? Ainda não chegou. Vai chegar agora. Então, vocês vão estudar essa parte e isso daí que vocês vão estudar seria aplicado num banco orientado a objeto. Tá? Mas, no nosso caso, é modelo relacional mesmo. Tá? Bom, o modelo lógico ainda, abordaremos o SGDB relacional por serem os mais difundidos. Nele, os dados são organizados em tabelas. Aqui nesse caso eu tenho duas tabelas, o aluno e o turmas. Matrícula do aluno, nome e endereço. Código da turma, sala e período. São duas tabelas e aqui elas não têm dependência entre si. É mais para dizer que é um tipo relacional. O modelo lógico do banco relacional deve definir quais as tabelas e os nomes de colunas que elas compõem. Para o nosso exemplo, podemos definir o modelo lógico conforme o seguinte: aluno e turma. Número da matrícula, matrícula do aluno, nome, endereço e o código da turma, sala e período. São as tabelas lá que a gente acabou de desenhar. Correto? Depois das formas normais. Ainda no modelo lógico, é importante salientar que detalhes internos de armazenamento, como por exemplo, não são descritos no modelo lógico, pois essas informações fazem parte do modelo físico, que nada mais que a tradução do modelo lógico para uma linguagem de software escolhido para implementar o sistema. No caso, pessoal, a gente tem o quê? O PLSQL. O PLSQL trata a linguagem, é a linguagem de quem? Da Oracle. A gente não consegue pegar o PLSQL e simplesmente ir lá no SQL Server e rodar ele. É a mesma coisa que eles tiverem o quê? Um Java, pegar o código Java e tentar rodar no C#. Tudo bem que são bem parecidos, mas não vai rodar. Tá? Então, para cada banco de dados eu tenho uma linguagem específica. E agora é necessário a gente estudar o quê? Realmente a parte das técnicas aí de cada um dos bancos. Tá? Bom, ainda no modelo lógico, Guimarães defende como muitas aplicações de engenharia, projeto de base de dados através da técnica top-down ou refinamento sucessivo é largamente utilizado. Ela começa pela análise dos requisitos dos usuários finais da base de dados, do banco de dados e da visão externa que eles têm sobre os dados. Esse modelo é o que, pessoal? A parte de refinamento é a parte de você realmente verificar se todos os dados estão consistentes
e realmente se é aquilo que você precisa para guardar dentro do seu modelo. Tá? Essa visão e requisitos dependem da aplicação pretendida do banco, variam de um usuário para outro dentro de uma organização e refletem suas necessidades do trabalho diário. É comumente informal e incompleta, em graus que variam de acordo com o nível de informatização da aplicação ou da organização. Tá? Bom, aqui existe o quê? A parte do modelo top-down. Seria esse cara aqui. Top-down, na verdade, eu só desenhei aqui para caber no slide. Num slide só. Mas, imaginando ali, ó, da minha parte, na verdade não é de você, né? Da esquerda para a direita seria ali de cima para baixo. Só isso. Tá. Então eu tenho a minha visão do mundo real ali, apresentando um modelo conceitual, correto? Esse modelo conceitual desenhando um modelo lógico. O modelo lógico, tá? Teoricamente, deveria ser independente do SGDB. Agora, quando eu tenho o meu modelo físico, já depende de tecnologia. Mas aqui vocês estão vendo que o modelo lógico é metade dependente e metade independente do SGDB? Não tem uma faixa ali, ó, separando e ele não está na metade de cada um? Eu, pelo menos, gosto dessa visão. Por quê? Dependendo da tecnologia que você está utilizando, você consegue modelar de forma diferente. Correto? Por exemplo, no Oracle ou no SQL Server, eu consigo separar fisicamente os meus dados de períodos diferentes em arquivos diferentes. No MySQL eu não consigo fazer isso. Beleza? É um modelo lógico. Deveria ser independente do SGDB, mas não é. Nessa parte do modelo lógico, se eu já souber de antemão qual vai ser o meu banco de dados, eu já posso projetar o meu modelo em cima da tecnologia. Tá? Não deveria acontecer, mas a realidade é isso que acontece. Correto? Bom, linguagem SQL, segundo Guimarães, o modelo relacional desenvolvido por Code em 70 definiu metalinguagens de álgebra relacional e cálculo relacional, que implementam conceitos básicos de modelos. Elas tiveram grande influência no desenvolvimento subsequente de propósito do modelo relacional. SQL é uma linguagem de definição de manipulação de dados relacionais desenvolvidas nos laboratórios da IBM nos anos de 70. Hoje, padronizado pela ANSI. Tá? Então, pessoal, quem criou, basicamente, quem definiu as regras de SQL foi esse cara aqui, ó, Code. Tá? Então, tem artigo dele na internet de 1970. E vocês vão ver que é baseado, tudo que a gente tem hoje, nisso daí que o cara escreveu. Tá? Oliveira completa que SQL é um conjunto de comandos para manter a estrutura desses bancos de dados, para criar e manter estruturas, além de incluir, modificar, pesquisar informações de tabela. A SQL não é uma linguagem de programação autônoma, pode ser chamada também de uma sublinguagem. Ou seja, na SQL eu não consigo ter, na verdade, né, declaração de variável, loop, eu não tenho esse negócio. Eu tenho case, mas não é a mesma coisa. Eu tenho um if lá, mas não é a mesma coisa que linguagem de programação. A SQL é baseada no quê? Na parte de interação. Eu fiz o meu comando, executa e já tem uma resposta. Executa e já tem uma resposta. No que vocês conhecem de Java ou de .NET, vocês precisam compilar esse programa para se ter alguma coisa. SQL não é procedural, logo é possível especificar o que deve ser feito e não como deve ser feito. Dessa forma, o conjunto de linhas ou set, ou também conhecido como dataset, será atingido pelo comando e não para cada uma das linhas, como é feito no ambiente procedural. Portanto, não é necessário entender o funcionamento interno do banco, como eles estão armazenados fisicamente nos seus dados. Então, você na verdade vai imaginar que sempre
em uma tabela vai existir dados. E, obviamente, dentro dessa tabela, né, os dados vão estar armazenados dentro de algum lugar. Tá? Para SQL, você não precisa saber fisicamente como estão armazenados. Você vai executar um comando, ele vai te retornar respostas. Tá? Teoricamente, deveria ser possível transferir facilmente comandos SQL de um banco para outro. Contudo, isso não é possível, naturalmente. Boa parte do trabalho poderá ser aproveitado, mas deve-se fazer adaptações em função do banco de dados que está sendo utilizado. Comando específico, né? Comando proprietário. Isso não tem jeito. Cada fabricante tem o seu comando específico que não é portável entre bancos. Correto? Bom, dentro de SQL existem algumas subdivisões de linguagem, que é o que a gente chama de DDL, Data Definition Language, é onde a gente faz criação e manutenção de objetos. Create database, alter table, drop table, create index, alter index, drop index. São todos objetos que eu tenho que me formam o quê? A tal da DDL. É uma linguagem. É uma das sublinguagens da SQL que eu executo dentro de uma base de dados. DML. DML, Data Manipulation Language, inserção, alteração e exclusão dos dados. Correto? Leitura, DQL, Data Query Language. Esse cara aqui é o pior cara para se aprender. Apesar de eu ter uma única sintaxe, cara, é muito grande as opções. É muito extenso. Então, entender o conceito é muito legal. Por quê? Porque dá N infinidade de coisas para vocês fazerem. É o comando que só vai ter um, select, mas tem N formas de se fazer. Então, por isso que torna-se difícil. DCL, Data Control Language, você vai fazer o que? Segurança com a sua base de dados. Que o usuário pode interagir com qual objeto e o que ele pode fazer. Correto? Grant, Revoke, Use, Schema, User, enfim. Com o advento do SQL 99, o SQL passou a incorporar comandos procedurais. If, Begin, Function, Procedure, na qual a prática já existem com as extensões de linguagem. As extensões até hoje são especificadas de cada um dos bancos e, portanto, Oracle tem sua própria linguagem, que é o PLSQL. O SQL Server tem o TSQL ou Transact SQL. Tá? Bom, aqui, pessoal, era mais uma ideia do que? De a gente ter esse conceito geral do SQL, do que é a SQL em si. A gente vai começar a ver nas próximas aulas. Depois do intervalo, a gente vai entrar no Access e vai pegar o último exercício e transformar ele em banco. Correto? E depois vocês vão pegar o quê? Um exercício não feito e tentar colocar no Access direto para ver o que vai dar. É agora que vocês vão sentir o quê? Tá? O peso de saber ou não a parte teórica, cara. Não tem o que fazer. Agora a gente chegou na parte legal. Mas para saber a parte, fazer a parte legal, cara, você precisou fazer a parte chata antes. Não tem jeito. Beleza? Então depois do intervalo a gente pega e monta um bancozinho aqui no Access para a gente poder manipular aí. Show, pessoal? Vamos para o intervalo. A gente já volta aí então.